Olá, meus amores, boa tarde. Espero que vocês estejam bem, tá certo? Nós vamos agora iniciar mais uma vez mais um conteúdo da matéria de matemática, tá certo? E eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 77, onde nós iremos iniciar nosso debate sobre números primos. Será que vocês já sabem o que são? Vejam só. Números primos vai explicar aqui que é todo número, né, que ele apenas possui o quê? Quantos divisores? Dois, ele e mais um. Então, vamos aqui entender, certo? Eu vou ler e vou explicar a vocês. Números primos é todo número natural apenas com dois divisores, ou seja, o número 1, por exemplo, né, por ele ser um número muito pequeno, ele não vai ter diversos divisores. Ele vai ter apenas o quê? Dois divisores. O número 1 e ele mesmo. O número que não é primo, ele é chamado de composto. Então, nós temos o número primo, que só vai ser aquele número aqui que possui apenas dois divisores. Todo número que tem apenas dois divisores, que foi o que a gente aprendeu semana passada, ele vai ser um número primo. E o que tem mais de dois divisores vai ser chamado de número composto, certo? Então, números primos têm dois divisores e números compostos têm mais de dois, ok? O número zero, ele é divisível por qualquer número, à exceção dele mesmo. Ele é divisor de todos os números, porém ele não é divisor dele mesmo. Por isso é considerado um número composto, né? Porque ele aparece aí diversas vezes nos números divisores. O número 1 ele é divisível apenas por ele mesmo. Ele não é primo e nem composto, então ele é meio termo. Ele nem é composto e nem é primo, porque ele só é divisível por ele mesmo. Então não chega a ser duas vezes para ser um número primo e nem chega a ser divisível mais vezes para ser um número composto. Entenderam agora? Números primos tem dois divisores apenas e números compostos têm mais de dois números. Mas como saber se um número é primo ou composto? Para ser composto, o número precisa ter, no mínimo, três divisores, no mínimo. Portanto, se ele tiver um divisor diferente de si mesmo, ele será composto. Então, veja só, se além dele mesmo ele tiver outros divisores, né? Que seja mais de dois divisores aí, então ele vai ser composto. Agora, se ele tiver apenas ele e mais outro, então ele vai ser o quê? Número primo. Agora vamos para nossas curiosidades. Falando sobre o quê? O zero. O número zero representa o nada. Lembra daquela história que eu contei a vocês logo no início do ano? Que o zero ele foi criado para simbolizar a existência do nada. O vazio, a ausência. Mas o conceito matemático de zero e a noção filosófica do vazio são coisas distintas. Os primeiros exemplos do zero foram registrados há 5.000 anos. Os sumérios usavam dois pequenos símbolos cuneiformes para marcar a ausência de um número em determinado lugar. Da Babilônia, o zero foi transmitido à Índia pelos gregos. Foram os mercadores árabes que divulgaram o número no mundo ocidental. Então, aí os mercadores, né, quem trabalha em mercado, essas pessoas aí, porque assim, o comércio em si, ele já existe há muito tempo, né? As pessoas antes, elas quando não tinha essa existência aí do dinheiro, eles viviam de trocas, né? Os mercadores viviam de trocas. Então, se eu tinha aqui um arroz e eu queria o feijão, e Eduardo tem esse feijão aí, então eu pego meu arroz e troco com o feijão de Eduardo. Então, os dois ganhavam, havia uma troca, mas não existia ainda essas cédulas, tá certo? O número zero, ele representa, como eu falei antes, um número vazio. Por quê? Se vocês observarem, se ele está do lado esquerdo de um número, ele não tem valor nenhum. Então, por exemplo, o número 01. O número 1 não vai mudar.
0,2. O número 2 também não vai mudar de valor, vai continuar o mesmo valor. Mas se eu colocar esse número 0 do meu lado direito, então ele já muda aí meu número. Por exemplo, se eu tiver o número 1 e do lado direito dele tiver o número 0, então aí eu já vou ter o número o quê? 10. Se eu tiver o meu número 2 e do lado direito dele tiver o número 0, eu vou ter o número 20. E assim por diante, tá certo? Agora, do meu lado esquerdo, ele não modifica nada. Do meu lado direito, ele modifica o meu número. Então, vejam só, lembra do ditado que eu falei a vocês até no início do ano, que muitas pessoas dizem assim, ah, tu é um zero à esquerda. Por quê? Porque um zero à esquerda não modifica nada, não faz nada, tá certo? Para determinarmos se um número é primo, devemos dividi-lo sucessivamente pela sequência de números primos. 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante, na intenção de encontrar uma divisão com o resto zero. Nesse caso, o número será composto. Se não encontrarmos nenhuma divisão com o resto zero, o número será primo. Vamos verificar se o número 127 é primo. Sabemos pelas regras que 127 não é divisível por 2, pois ele não é par, então não dá para dividir 127 por 2. Por 3, porque 1 mais 2 mais 7 é igual a 10, então ele também não é divisível por 3 e também não é divisível por 5, pois ele não termina em 0 nem em 5. Então, podemos começar as divisões pelo número 7, né? Porque o número 6 vai ser um número par, como 127 é um número ímpar, não vai dar. Então, a gente já vai para o próximo número, no caso, o número 7. Vamos dividir aí 127 por 7. Deu 57, né? Deu 18. Sobrou ainda 57. Teve que fazer esse cálculo novamente aí. E todas as vezes sobrou. Sobrou primeiro 1, depois sobrou 6, depois sobrou 10. Assim, verificamos que o número 127 ele não é divisível por 7, pois a divisão tem resto de 1. Também não é divisível por 11, porque sobra 6. E nem por 13, porque sobra 10. Como o quociente da última divisão é menor que o divisor, não precisamos continuar a dividir. Concluímos, então, que 127 é um número primo. Lembra que eu disse que os múltiplos, para um número ser múltiplo do outro, tem que me restar zero? Tem que ser zero, não é isso? Então, o número primo ele já vai ser o contrário. Tem que me restar algo, tem que me restar 1, tem que me restar 2, 3, 4. Se sobrou alguma coisa, então ele é número primo. Se não sobrou nada, ele é múltiplo, tá certo? Aí, desse lado aqui direito, falamos sobre o crivo de Eratóstenes, né? Uma maneira simples de encontrar os números primos menores que 50, ou seja, que mais utilizarmos é eliminando os múltiplos que já conhecemos. Então, se eu sei que aqueles números ali, eles são múltiplos, eles são números par, eu já vou eliminando ele e os outros eu vou deixando. Normalmente são mais os números ímpares. Vamos escrever, por exemplo, os números naturais de 1 a 100. Vamos escrever aí 1, 2, 3 até 100. Agora, vamos seguir o seguinte roteiro. Riscamos o número 1, que ele não é primo. Lembra que eu disse que ele nem é primo nem é composto, né? Ele é uma mistura. Colocamos um círculo no número 2, que é o único par primo. O número 2, ele é o único número que é par e que é primo, certo? E riscamos todos os outros números divisíveis por 2. Isto é, riscamos todos os números pares. Então, a gente vai riscar todos os números que são par. Porque número par, normalmente, o que não é o quê? Número primo. Apenas o número 2, que é par, e vai ser um número primo. Os demais não serão, tá certo? Colocamos um círculo no número 3, que é primo, e em seguida riscamos todos os números divisíveis por 3, isto é, 6, 9, 12, 15, e a gente vai pulando de 3 em 3. É claro que nessa etapa você encontrará números já riscados, como o 6, o 12 e o 18.
colocamos um círculo no número 5, que é primo, e em seguida riscamos todos os outros números divisíveis por 5. Isto é, 10, 15, 20 até 100. Também nessa etapa você encontrará já riscados o número 10, 15 e 20. Prosseguimos dessa maneira até que todos os números estejam colocados em um círculo que são os primos, ou seja, riscando que são compostos com exceção do número 1, que não é primo e nem é composto. Então, a gente pode observar aí que os números primos são o número 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 83, 89 e 97. Esses são os nossos números primos. Aqui, o que é um número primo mesmo? Número primo, ele vai ser aquele número que ele só tem apenas dois números que ele pode ser dividido. Normalmente é ele mesmo e mais outro número. Ele só é dividido por dois números. Então, isso é um número primo. Se tem mais de dois divisores, ele é um número composto, tá certo? E normalmente são números ímpares. O único número par que é número primo é o número 2. Os demais não são números primos, tá certo? Então, números primos são números ímpares, com exceção do 2, números ímpares, né? E que tem apenas dois números divisores, ou seja, que ele só pode dividir por esses dois números aqui. Pelo restante, ele não é dividido, sobra algo. Entenderam? Temos a aplicação aí na página 79, ok? Vocês vão se esforçar um pouquinho em tentar fazer. Qualquer dúvida, vocês podem mandar dizer, ô tia, eu estou com dúvida nessa questão aqui, eu não estou conseguindo entender. Vocês vão tentar fazer pelo que eu expliquei, ok? Pela minha explicação de hoje, vocês vão tentar resolver aí essas questões. E na minha página 80, aí na nossa página 80, vai falar agora sobre a decomposição de números compostos em fatores primos. Então, vamos lá? Decompor um número em fatores primos significa escrever esse número na forma de produto de dois ou mais fatores primos. Como já dissemos, os números primos formam os números compostos não nulos. Logo, um número composto diferente de zero pode ser decomposto em fatores primos. Ou seja, por exemplo, eu tenho aí, observe, o número 4. Para me dar aí o número 4, eu posso fazer o quê? 2 vezes 2. Então, aí eu tenho dois números repetidos, né? Para me dar aquele valor aí. Ou 2 com o 2 pequenininho em cima, né? A potência dele é o número 2. Aquele númerozinho que fica ali em cima quer dizer quantas vezes eu repeti aquele outro número grande para poder dar o meu resultado, tá certo? Para que vocês entendam aí. A fatoração é feita dividindo-se de um número pela sequência de números primos divisores desse número. Exemplo, decompondo-se o número 24 em fatores primos, temos o 24 dividido por 2 é igual a 12. 2 é divisor de 24. Temos o número 12, o número 6 e o número 3. Então, a gente vai diminuindo. Mas antes de continuar essa questão a gente vai prosseguir na outra aula, mas eu vou passar uma pesquisa, certo? Eu quero que vocês vão no YouTube, no Google, vocês vão assistir um vídeo em relação como decompor números primos. Escuta aí. Como decompor números primos. Vocês vão pesquisar para a próxima aula você já ter uma noção básica de como é e a gente poder fazer junto, tá certo? Para ter algum exemplo, porque vai aparecer exemplos e vai ser bem legal, porque vocês olhando vai ser melhor, tá certo? Vai ficar mais prático do que eu só falar aqui e vocês não entender nada.
Então, se a gente tivesse na sala de aula, daria para eu chamar de um em um no quadro e a gente fazer. Porém, como a gente está nesse distanciamento social, infelizmente, eu vou ter que pedir para que vocês façam essa pesquisa, tá certo? Como decompor fatores primos. Então, vocês vão pesquisar como é, vão ver exemplos e na próxima aula a gente vai prosseguir com o mesmo conteúdo, tá certo? Para a gente conseguir acompanhar o passo um do outro. Agora façam a pesquisa. Quem não fizer vai se prejudicar, porque não vai entender nada, tá bom? Então, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, a dúvida que tiver, manda no meu privado, ok? Que a gente vai corrigindo junto. É para ficar mandando as atividades que fizeram, para me visualizar que vocês estão participando da aula, ok? Não é só para fazer por fazer, tem que fazer. E as questões que não souber, diz, ó, tia, eu não estou conseguindo essa questão. Não fica apenas emperrado naquela questão. É o que eu digo a vocês. Passa para outra questão, deixa aquela ali e manda para mim que a gente resolve junto. Tá certo? Espero que vocês estejam bem, fiquem bem, se cuide que próximo aí a gente vai voltar, né? Vai voltar a se ver e a se abraçar. E vai acabar com essa dificuldade de um não entender um conteúdo e achar que é muito complexo, porque não é. Matemática é fácil. Basta a gente ter um entendimento sobre ele, tá certo? Basta a gente ter um pouquinho de paciência, tá bom? Beijo. Fiquem bem. Hello, good afternoon. Vê só, hoje nós vamos dar início a mais uma aula de inglês. Como assim, tio? O que é que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar de um verbo que as pessoas costumam complicar ele. Porém, a gente tem que ter um pouquinho de paciência e tem que prestar bastante atenção, senão a gente não consegue entender ele. Mas quando a gente entende, vamos que vamos. É um verbo onde é muito aplicado nas frases em inglês. É um verbo que é fácil, tá? E se a gente não prestar atenção, a gente complica. Vê só, eu vou dar uma dica pra vocês. Esse verbo que eu estou falando é o ser ou não ser, está ou não está. Eu estou falando pra vocês do verbo to be. Ó, ele é um verbo onde... Já vou dar a dica. Esse verbo, ele é o único que pode ser usado, aplicado de 3 formas no presente. Os outros, eles são um pouquinho mais complicados. Ou seja, se alguma frase você vê ele, você só vai ver dessas 3 formas. Se não for dessas 3 formas, não é o verbo to be, ok? E quais são essas 3 formas que ele pode ser aplicado? Ele pode ser aplicado no am, are, is. Essas são as 3 formas do verbo to be. Am, are, is. E como é que eu vou saber onde eu vou colocar o am, o are e o is? Vê, presta atenção. O am sempre vai ser usado com I, que é eu. Eu sou, eu estou. O you and they, esses 3 aqui, que é você, ele e nós, é usado com are. Are é usado com esses 3 aqui. Se alguma frase você vê o you, are, você sabe que está falando de você, está ou sei. O he, she, it, que é ele, ela, ou a gente usa isso para coisas, é o is, ok? Essas são as 3 formas do verbo to be para aplicar em uma frase. Como eu vou saber como está sendo aplicado em uma frase? Muito fácil. Se eu falar para vocês, I am, eu sou, ou eu estou, ok? Mas se eu falar, I am beautiful, eu sou bonita. Então, eu estou usando o verbo to be na aplicação de ser, ou estou. Vê, vamos prestar atenção, vamos entender direitinho. I am beautiful, eu sou bonita. I am beautiful, eu estou bonita. Tá vendo? Vocês conseguem identificar um pouquinho esse verbo to be. Então, a gente já entendeu que o verbo to be é o am, are, is, né? Como a gente vai conseguir saber onde eles vão ser aplicados? A gente também já entendeu, não é verdade? Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o verbo are. Como a gente também pode usar ele em algumas frases, só que de formas diferentes.
O and, o is também pode ser usado de formas um pouquinho diferentes, mais fáceis em aplicações de frases. Na próxima aula, a gente vai aprender a aplicar eles em frases, ok? Hoje foi uma introdução para a gente saber o que é o verbo to be e como a gente vai ser usado, onde eles vão ser usados. A gente sabe que o is nunca pode ser usado com I, não é verdade? Então pronto, hoje a gente aprendeu isso. Na próxima aula de inglês, a gente vai aprender a aplicar esse verbo to be em frases e como identificá-los melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Ah, eu tenho uma surpresa que espero que vocês gostem, hein? O que acontece? Eu quero que vocês façam 5 frases que vocês acham que vai ser usado o verbo to be. Vocês fazem as frases, aplicam o verbo to be e enviam para mim. Dessa forma, na próxima aula, eu vou dar algumas dicas para vocês de como é ser usado em frases. E vocês vão olhar na frase que vocês fizeram para ver se bate alguma coisa, se dá certo, enfim, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. A gente já entendeu que o verbo to be é o and, are, is, né? Como a gente vai conseguir saber onde eles vão ser aplicados? A gente também já entendeu, não é verdade? Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o verbo are. Como a gente também pode usar ele em algumas frases, só que de formas diferentes. O and, o is também pode ser usado de formas um pouquinho diferentes, mais fáceis em aplicações de frases. Na próxima aula, a gente vai aprender a aplicar eles em frases, ok? Hoje foi uma introdução para a gente saber o que é o verbo to be e como a gente vai ser usado, onde eles vão ser usados. A gente sabe que o is nunca pode ser usado com I, não é verdade? Então pronto, hoje a gente aprendeu isso. Na próxima aula de inglês, a gente vai aprender a aplicar esse verbo to be em frases e como identificá-los melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Ah, eu tenho uma surpresa que espero que vocês gostem, hein? O que acontece? Eu quero que vocês façam 5 frases que vocês acham que vai ser usado o verbo to be. Vocês fazem as frases, aplicam o verbo to be e enviam para mim. Dessa forma, na próxima aula, eu vou dar algumas dicas para vocês de como é ser usado em frases. E vocês vão olhar na frase que vocês fizeram para ver se bate alguma coisa, se dá certo, enfim, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.